Jesus. Irmãos, a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Que isso? À vontade, meu irmão. Você? Aleluia. Aleluia. Que alegria poder estarmos aqui novamente, nesta feita, para juntos exaltarmos e bendizermos o nome do Senhor, sabendo que Ele é bom e que a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Quantos podem dar testemunho de que a misericórdia do Senhor dura para sempre? Se é verdade, diga amém. Amém. Glórias a Deus. A mão de Deus é poderosa para nos guardar, né? Todos os dias. E nós damos glórias ao seu santo nome. Abra a sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo por João, capítulo de número 1. João, capítulo de número 1, versículo de número 40. Aleluia. Que nos diz assim. João, capítulo de número 1. Nos diz assim. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinha ouvido o que João dissera e o havia seguido. A primeira coisa que André fez foi achar seu irmão Simão e dizer-lhe: achamos o Messias, que quer dizer o Cristo. E levou-o a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Amém? Amém. Glórias a Deus. Podeis tomar os vossos assentos, atentos, com a Bíblia aberta, para refletirmos um pouco sobre essa tão importante personalidade bíblica que é o apóstolo André. Obrigado, Pedro, sempre com sua elegância, a fineza de um diácono, né? Deus te abençoe. Baixa só um pouquinho, né? Por favor. Aí. Aleluia. Meus queridos, o nosso desafio é tentar, de certa forma, registra-se neste coro a presença do nosso pastor Ramon, que acaba de chegar. E como nós estamos trabalhando sobre essa personalidade bíblica, nós vamos nos deter um pouco e tentar extrair aquilo que, sem dúvida, é proveitoso para aprimorar o nosso cabedal de conhecimento. Conhecimento é, sem sombra de dúvidas, importantíssimo, né? Importantíssimo. E esse apóstolo André, ele, assim como seu irmão Pedro, foram chamados para o santo ministério e, sem sombra de dúvidas, que ambos, tanto André como Pedro, tinham uma inclinação evangelística. Nós sabemos que o Senhor, nosso Deus, tem como primazia para cada um de nós, sem exceção. Para cada um de nós, olhe bem para cá, sem exceção, que façamos a sua obra. Eu penso que, para não correr riscos, seria importante, talvez nós não aceitássemos, que no momento da nossa conversão, o Senhor nos preparasse e nos levasse imediatamente, para não correr riscos.
Não é assim, Johnny? Aceitou Jesus, está salvo, tá? Confessou os pecados, então vem. Mas não é assim, né? Ele, por sua preferência, pelo seu querer, pelo seu desejar, ele permite que nós fiquemos aqui por dois únicos motivos. Por quantos? 2 únicos motivos. É que o Senhor permite que a pastora fique aqui, que o pastor Ramon, que nós fiquemos aqui. Para quem não pegou o fio da meada, eu estou dizendo que seria importante, do ponto de vista assim, de segurança, que aceitando Jesus ele nos levasse imediatamente. Mas o Senhor prefere nos expor a esse risco por únicos 2 motivos, que são eles: primeiro, adorarmos o seu santo nome. Todo indivíduo que aceita Jesus Cristo, ele aceita e tem a chamada para adorar ao nome do Senhor Jesus. A adoração, glorificação, exaltação do nome precioso de Jesus Cristo. Isso aí nós o fazemos. Eu até parafraseava com o Robert esses dias atrás, aqui atrás mesmo na igreja, dizendo que nós falamos por, talvez, quem sabe, desprovido até da informação, lá da carta de Tiago, que a Bíblia diz lá em Tiago, que aquele que está triste deve fazer o quê? Ore. E aquele que está alegre, cante louvores. Então veja só, o único momento que Deus não recebe adoração de ninguém é quando nós estamos tristes. Existem pessoas que dizem por aí afora, talvez desprovido da informação, que mesmo na tristeza nós devemos louvar, adorar a Deus. Não é verdade. Do ponto de vista bíblico, no momento da nossa tristeza, da nossa angústia, nós temos a permissão para orar a Ele. Sabia disso? Agora, eu duvido que uma vez o triste se apresentando diante de Deus em oração, ele saia do seu momento de oração entristecido. Eu duvido disso. É impossível que uma pessoa triste se ajoelhe na presença de Deus e fale para Ele o motivo e a causa da sua tristeza, que ele não se levante da oração alegre com a permissão de Deus para adorar o seu precioso nome. Aí a gente diz, pastor Sócrates, mas como que pode o Senhor não receber a adoração do triste? Porque a adoração do triste, ela não é adoração, ela é ficção. A adoração de uma pessoa triste, entristecida, ela está mais para hipocrisia. As pessoas às vezes tentam forjar, né? Quando querem adorar a Deus, tentam forjar a paz do Senhor, igreja! Mas só Deus sabe como é que essa pessoa está por dentro. E ela ainda não orou a Deus para dizer para Deus o motivo pela qual ela está entristecida, mas se dispõe a adorar a Deus. A Bíblia diz que na presença dele, até a tristeza tem que saltar de alegria, para que aí então a pessoa possa adorar a Ele com alegria, com felicidade. Aleluia. Segundo motivo pelo qual o Senhor nos conserva: primeiro, adoração. Segundo, a obra, a missão que Ele nos deu de ir por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, porém aquele que não crê já está condenado. E estes sinais seguirão os que crerem em meu nome. Nós falamos aqui da chamada do discípulo, está lá. A obra missionária de
pescar homens em meu nome, para todos aqueles que o Senhor chamou e os fez pescadores de homem. Ele deu poder para quê? Para expulsar demônios. Está lá encabeçando, mostrando que a tarefa da evangelização é uma tarefa que envolve o mundo espiritual, que envolve o mundo das trevas. E nós temos facilidade em se tratando de missão, de preparar. De lá para cá, Deus vai me levar de lá para cá, o segundo para me fazer missões ali. De lá para cá, naquela bandeirinha ali. Meu coração arde para ir para aquele lugar ali. Mas nós sabemos como fazer, as bandeiras estão aqui. E talvez essas bandeiras, elas podem refletir a intenção, o desejo, a vontade de, daqui a um tempo, em cada um desses países, um missionário da igreja, palavra de vida, né? Quem sabe o Senhor, Ele nos chamou para essa missão, e nós enfeitamos, nós traçamos planos, projetos, elaboramos e discutimos qual a melhor forma, arquitetamos bem, planejamos bem, intencionamos bem, mas nós não podemos nos esquecer que a tarefa de fazer missões, de evangelização, ela se depara com uma questão espiritual muito séria, que por mais que a nossa técnica seja boa, por mais que seja aprazível a intenção que nós temos, se não acompanhada da graça, da unção, do poder de Deus, nós não podemos fazer nada. As pessoas vão vir para a igreja, palavra de vida, e vão sair daqui dizendo: que povo cortês, que povo educado, que ambiente agradável, ar-condicionado, televisão, os louvores foi divinamente impecável. Mas o que na verdade é e deve ser em todo o tempo no nosso meio principal, que é a busca pelo poder de Deus para despedaçar as obras do diabo, para desfazer as obras de Satanás, faltou. E a pessoa volta para casa falando bem, porém não conseguiu se libertar das amarras, das correntes, dos grilhões que a atormenta. Estes discípulos, esses apóstolos, passaram pelo mestrado com o mestre dos mestres, pós-doutorado no conhecimento da palavra de Deus e na busca pela unção do Espírito Santo. Estava bom daquele jeito. Agora escute, veja só. Eles foram ensinados. Eu estou dizendo, porque já falamos de Pedro, que André, da mesma forma que Pedro, ele também foi chamado para a obra missionária. O que Deus queria com ele, o que Jesus queria com ele, com André, era a mesma coisa que ele queria com Pedro. 9 vezes citados na Bíblia. Depois de Jesus Cristo, ninguém mais foi citado no Novo Testamento mais do que Pedro. André, 9 vezes. Dessas 9 vezes, a maioria delas, seguida da frase André, que era irmão de Pedro. A gente olha e diz: meu Deus, o que é isso? Alguém que foi chamado, mas que é pouco citado, e quando é citado, a ênfase está sobre o seu irmão. Inclusive o irmão que ele, André, levou até Jesus Cristo, após ter conhecido Jesus. Que coisa! Que coisa! A Bíblia não cita que André negou a Jesus, assim como Pedro. A Bíblia não cita. Não se sabe qual era a condição de André diante
do que estava acontecendo quando Jesus foi submetido aos mais duros algozes. Escute, fazer que nem o Abílio Santana, né, pastor Ramon? Escute, olha para cá, escute, presta atenção. Então veja só, essa figura é catalogada como um dos apóstolos, figura proeminente, que não se preocupava se alguém aparecesse mais que ele, que tinha uma convicta certeza do seu chamamento e que por isso não se sentia ameaçado por ninguém. Você sabe qual o significado do nome André? Sabe qual é? Varonil, que dá referência, sabe o quê? A um cabra macho. Varonil vem de varonilidade. Era um cabra macho. Jesus chamou André porque ele era um cabra macho, que tinha certeza daquilo que Deus tinha dado para ele e que não se sentia ameaçado por mais ninguém. Eu estou para dizer para você virar para o irmão que está do teu lado e diga: aquilo que Deus entregou para você é seu e ninguém pode tirar aquilo que Deus te entregou. David, aquilo que Deus te deu é teu e não há quem possa tirar aquilo que Deus entregou em suas mãos. Mas escute isso aí. Tenha segurança que Deus te deu alguma coisa, que há alguma coisa em você de Deus. Sinta isso dentro de você. Escuta, isso aqui é um momento profético. Sinta isso dentro de você. Rebusque na sua mente o que é que Deus deu, entregou para você, que é o talento que faz parte da tua chamada. Sinta isso dentro de você aí agora. Conceba isso. Aleluia. Tenha uma clareza daquilo que Deus entregou para você. E sabe o que vai acontecer? Quando você tem clareza daquilo que Deus te deu, sabe o que vai acontecer? Você nunca mais vai se sentir ameaçado por nada e por mais ninguém. Quando nós concebemos e temos a certeza para o que foi que Deus nos chamou, sabe o que acontece? A Bíblia diz que o inimigo das nossas almas, ele ruge em nosso derredor como um leão. Não é assim que a Bíblia diz? É verdade? Vocês se lembram? Vocês recordam? É assim? Mas quem tem certeza daquilo que Deus lhe entregou, pode rugir como um leão. Pode 1000 cair ao seu lado, 10.000 à sua direita. Você não será atingido, porque Deus tem um negócio com você. Deus tem algo com a sua vida. Deus tem algo contigo. Aleluia. Isso é tão verdade que eu não sei, mas uns 7 bilhões, é isso, de pessoas do mundo? É 7 ou é 8? Não sei, por aí mais ou menos, né? 6? Não sabe não? É 7, se não for 7 é 8, bota 1 por minha conta aí. Mas escute bem, não tem ninguém com a mesma impressão digital. Para mostrar que Deus, Ele fez você de uma forma específica e especial. Se não tem ninguém com a tua impressão digital, se não tem ninguém com o mesmo gene que você, você já deveria saber que você é individualidade de Deus. Você já deveria saber disso. Você já deveria saber disso. Sabe o que acontece? Partindo desse pressuposto, partindo daqui, se não tem ninguém com a impressão digital do Johnny, isso quer dizer que ninguém pode adorar a Deus como ele. Se ninguém tem a mesma impressão digital, ninguém pode
cantar que nem você, ninguém pode orar que nem você, ninguém pode fazer a obra de Deus como você, somente você que pode fazer a obra dele como você faz. Aleluia. E nós olhamos para grandes nomes da história, grandes nomes, seja do nosso país e para quem tem um conhecimento um pouco mais amplo de outros países, outras nacionalidades, pessoas da mais alta envergadura. As irmãs que louvam sabem identificar bem, né? Os cantores, as cantoras que são suas referências. Nós, os homens, dados à pregação, à evangelização, sabemos identificar os grandes nomes, as grandes figuras, os grandes personagens que pregam a palavra, e às vezes nos identificamos com eles, não é assim? E você olha para ele e diz assim: o que é que eu posso fazer perto desse cara? O que é que eu posso fazer para Deus perto de uma Shirley Carvalhais? O que é que eu posso fazer? O que é que eu posso cantar quando, salve a idolatria da irmã Keila, Daniel e Samuel estiver cantando? Cantam tão bem, tão afinados, cantam louvores que alegram a nossa alma, o nosso espírito. O que é que eu posso fazer? Você quer que eu diga para você o que é que você pode fazer? Sei lá, qual é o pregador que você se identifica? Fala aí. Qual é o cantor que você se identifica? Qual é a obra que envolve o trabalhar para Deus que você se identifica e que alguém faz tão bem que você olha e diz: eu sou só um grãozinho de areia perto disso. E você deve se perguntar: o que é que eu posso fazer do lado dessa pessoa? Quer que eu diga para você? O que você pode fazer, o que eu posso fazer ao lado dessas pessoas, é exatamente aquilo que ele jamais fará, porque fui eu que Deus chamou. O que eu posso fazer é exatamente aquilo que ele nunca fará em 1000 anos de vida, ele nunca seria capaz de fazer, porque Deus chamou vocês para fazer a obra. O que é que André pode fazer perto de Pedro? É exatamente aquilo que Pedro jamais faria, porque Deus não chamou ele para isso. Eu vou concluir esse tópico para você dizendo o seguinte: corra o mais rápido que você puder e identifique para que foi que Deus te chamou. Ou então tu vai vagar perdido, desiludido, frustrado e vai desanimar. Se você não identifica aquilo que Deus chamou para fazer, vai vagar frustrado, até desanimar, porque não sabe o que foi que Deus chamou para você fazer. Mas quando a gente descobre o que foi que Deus nos criou para fazer para Ele, tudo fica fácil. A Bíblia não registra em nenhum momento André pregando para uma multidão. Não tem. Eu li, eu busquei a história desse camarada. Em nenhum momento a Bíblia identifica que ele pregou para uma grande multidão. O negócio dele era pregar no miudinho. Ele descobriu que Jesus era o Cristo. Ele disse: espera aí, eu tenho que fazer alguma coisa. Essa informação é grande demais para ele guardar para mim sozinho. Isso aqui é bênção. É muita coisa, eu não vou guardar isso sozinho. Espera aí, o que eu faço? Vou lá buscar Pedro, meu irmão. Talvez não tenha nada a ver, né? Mas o pregador gosta muito disso, né? Pega a senha, né? Talvez não tenha muito nada a ver, mas o pregador gosta disso. Pega a senha aí, quando a bênção for demais, divide. O pregador já vai para esse lado aí. Faz sentido. Vocês se lembram lá daquele camarada, eu me esqueci agora aqui, pastor Ramon, me ajuda lá, ele fez uma plantação e aí viu que a plantação ia bombar mesmo. Ele foi lá, derrubou os seus celeiros, ampliou os seus celeiros, aumentou os seus celeiros. Ele olhou assim e disse: o que? Esses meus celeiros aqui pequenos não serão suficientes para comportar toda essa produção. Irmã Laila foi lá, destruiu os celeiros, construiu celeiros grandes
celeiros, amarrotou os celeiros e disse: agora folga a minha alma. Aí o Senhor disse: louco, e se hoje pedires a tua alma, o que tu tens, para quem será? Isso aqui é um princípio bíblico. Quando a tua produção, olha para cá, ei, quando a tua produção for maior que o teu celeiro, não derruba e amplia celeiros grandes, não. Encha os celeiros que Deus já te deu, e o que sobrar, reparte com quem não tem. O problema da morte precoce para aquele homem foi que ele disse: o quê? Eu vou ampliar o negócio para comportar tudo o que eu tenho. Se Deus te deu um talento, reparte esse talento com as pessoas que estão em sua volta. Você canta? Ensine outras pessoas cantando. Cantar. Eu fico pensando o que vai ser da gente. Daqui a uns dias estamos aí com uma bengalinha velho, andando que nem velho, se comportando que nem velho. Agora nós estamos aqui que nem menino novo, né? E aí daqui a uns dias o tempo passa, a bengalinha chega. Já pensou, David? A irmã Laila é bem velhinha? Todo velho parece que se curva assim. A irmã Laila é bem velhinha, o David bem velhinho. O tempo passa, a idade chega, e quem é que vai olhar para nós e vai dizer assim: tá vendo aquele ali, o nome dele é David, aquela velhinha ali, ó, que não tem mais nenhum cabelo preto na cabeça, tá tudo branco, é a irmã Laila. Eu aprendi a cantar com ela, eu aprendi a pregar com ele, eles compartilharam aquilo que Deus deu para eles, e eu estou aqui e sou fruto do trabalho deles. O tempo passa, e as únicas marcas que nós deixamos são marcas de tristeza na vida das pessoas. Muitos por aí estão dizendo assim: eu passei por aquele lugar, eu fui ferido, eu fui magoado por fulano de tal, alguém que só sabia pisar, só sabia machucar. No dia de Pentecostes, a igreja reunida orando, o Espírito Santo veio, soprou sobre eles. Eu acho lindo esse texto, porque a Bíblia diz que eles viram línguas como que de fogo repartida sobre o quê? Sobre cada um deles. Oh, aleluia! Cada um deles estava em línguas como que de fogo repartida, e eles estavam cheios do poder de Deus. Isso é maravilhoso. E começaram a falar em outras línguas. Prosélitos que estavam ali de todas as nações disseram: nós não ouvimos eles falar em nossas línguas. Eu estou entendendo esse negócio que eles estão falando, mas esses camaradas não são judeus, eles nunca saíram daqui. Como é que eles estão falando a nossa língua? Eles não sabiam, mas a presença do Espírito Santo usou eles naquele momento para repartir aquilo que Deus estava dando para eles. A preciosidade do Evangelho